Fala galera, só de buenas, bigodinho aqui na voz. Hoje nós vamos falar de juros simples, beleza? Vou trazer algumas situações aqui corriqueiras, tá? Essa aula é destinada ao EJA, né? Que é o ensino de jovens e adultos. Então vou trazer exemplos práticos, cotidianos, né? Que a gente possa aplicar os conceitos de juros simples, beleza? Então vamos lá. Bom, primeira situação. Adão vai pagar uma conta de energia com 7 dias de atraso. Beleza, deixou atrasar 7 dias, uma semana. O valor da conta é de R$ 150 e vai ser cobrada uma taxa de juros simples, né? Lembrando que existe juros simples e juros compostos. Sempre em cada situação é sempre exemplificado se é juros simples ou juro composto, tá bom? Então tá. E vai ser cobrada uma taxa de juros simples de 3% ao dia de atraso, né? Então cada dia que passar, 3% do valor de 150. Qual o valor que o Adão vai ter que pagar? Bom, situação corriqueira, né? Se você é adulto, você já deve ter pago um dia uma conta de energia atrasada. Não sei, alguma vez, ou outras contas, né? E tem como a gente calcular esses juros. E hoje eu vou trazer algumas definições para a gente poder entender melhor essa matéria. Bom, primeira coisa, eu vou dar alguns nomes, né, a, algumas nomenclaturas que a gente vai usar. Por exemplo, o M. O M é o montante. Montante é a soma do capital, né, e dos juros. Juros vai ser representado pela letra J, né? E o que é juros? Juros nada mais é que uma parte de um total. Ou seja, eu tenho um capital. Os juros é uma parte desse capital, é uma parte daquele todo, tá bom? Então C vai ser representado por capital, né? Que é o valor que eu preciso, que é o valor inicial, né? O I vai ser representado por o índice de juros vai ser representado pela letra I, né? E T pelo tempo. Lembrando que para a gente calcular os juros, a gente precisa ter a noção que um é dependente do outro, né? Quem que é dependente do outro? O capital é dependente dos juros, os juros é dependente do tempo, ou seja, a gente precisa fazer o produto entre eles para a gente encontrar os juros, né? Então, para fazer a conta dos juros, né, a gente precisa entender que o capital é dependente do índice de juros, da taxa, né, e também do tempo. Por quanto tempo, quantos juros vai pagar durante aquele tempo e qual que é o valor inicial do capital. E montante é a soma do capital mais os juros. E juros já vem sendo estudado há muito tempo, né? Antes de Cristo, já há relatos onde as pessoas emprestavam, por exemplo, trabalhavam a sua moeda, era moeda de prata, né? E outros mantimentos, né? E aí ele emprestava algo e recebia a mais, né? Isso já era registrado há muitos anos atrás. Então, essa ideia, ela não é nova, né? E está todos os dias aí ao nosso redor. Bom, então a primeira situação a gente tem essa, né? Que Adão deixou atrasar 7 dias, uma conta de R$ 150, né? E que vai ser cobrado 3% por dia de atraso. Então, quanto que ele vai pagar? Primeira coisa, vamos montar uma tabelinha, né? Vamos montar uma situação onde a gente possa ter, né? Notificar quais informações que a gente tem. O capital é R$ 150, né? O I vai ser o índice de juros, né? A taxa de juros vai ser de 3% ao dia, né? Então, ou seja, 3%, de outra forma que a gente pode representar, é 3 sobre 100, né? 3%, né? 3 por 100, tá bom? Que na hora de substituir na nossa fórmula, é melhor a gente substituir 3 sobre 100. Bom, e o tempo vai ser de 7 dias. Então tá aí nossas fórmulas que a gente vai usar para essa primeira situação. Então nós vamos ter 150 vezes 3% vezes 7, que são 7 dias. E nisso a gente vai descobrir os juros, né? Então eu vou multiplicar ali os numeradores, né? 150 vezes 3 dá 450, conservo o denominador, né? Vezes 7 agora, 450 vezes 7, 3.150.
Isso dividido por 100, eu deixei o 100 por último, né? Para a gente dividir, dá R$ 31,50. Ou seja, em 7 dias de atraso, ele vai pagar R$ 31,50 de juros, né? E o montante é a soma do que ele já ia pagar sem estar atrasado com os juros, né? Que é uma parte do capital que ele vai ter que pagar por ter atrasado. Então, 150 mais 31,50, 181,50. Vamos para a segunda situação. Imagina você comprando uma bicicleta. A prestação em 6 meses. O valor dela, à vista, é de R$ 450. Porém, eu quero pagar a prazo. E a prazo tem uma aplicação de juros simples, né? Onde o índice é de 12% ao semestre. Bom, beleza, eu quero pagar então. Eu vou pagar em 6 meses. Quanto que eu vou pagar? Eu sei que 12% é no semestre, mas em cada mês, quanto que eu vou pagar? Eu trouxe outra situação que a gente pode representar, né, na forma de uma tabela, né, onde nós vamos nos desgarrar um pouco das fórmulas, que dá para fazer também, para a gente entender melhor como que se calcula esses juros. Né? Vou reescrever, né, as informações que eu tenho do problema, e onde o capital é de R$ 450, o índice, a taxa de juros, né, o índice de juros é de 12% ao semestre, só que por mês é quanto? Né? É a mesma coisa que pegar 12 e dividir por 6, já que um semestre tem 6 meses. Né? Então, 12 dividido por 6 dá 2% ao mês, né? Que é o que nós queremos. E um semestre, 6 meses, né? Tá. Então, vamos lá. Vamos pensar. Bom, só que ele só quer pagar daqui 6 meses, né? Então, se ele quer pagar daqui 6 meses, quanto que ele vai pagar? Sendo que cada mês ele vai ser cobrado 2% de juros, né? Por mês, né, a gente tem como calcular aqui, ó, 450 vezes 2%, né? Teria como fazer essa conta direta jogando na fórmula, só que eu quis trazer aqui numa forma de tabela para a gente entender melhor como funciona os juros simples, tá bom? Então, se eu fosse pagar no primeiro mês, ele ia pagar 459, já que os juros por mês é de R$ 9,00, né? E isso, cada mês que se passa, vai aumentando R$ 9,00. E se ele quiser pagar daqui 6 meses, vai ser cobrado 12% do valor inicial, né? Então, somando 9, 9, 9, 6 vezes, que vai ser os 12% que foi exemplificado nessa situação, ele vai pagar R$ 504 na bicicleta, certo? Beleza. Terceira situação. Agora imagina você comprando a mesma bicicleta. A prestação em 12, né? A prestação e em 12 meses, daqui 12 meses. O valor dela à vista continua sendo de 450, né, a prazo, com aplicação de juros simples, e o índice agora é de 8% ao semestre. Então, quais informações que a gente tem? Que o capital é de R$ 450, o índice é de 8% ao semestre, e quantos semestres são? Ele vai pagar só daqui um ano, daqui 12 meses. Né? Então, são 2 semestres, né? Que já que um ano é dividido em 2 semestres, 12 meses. Né? Tá, e aí? Como que eu faço essa conta jogando nas fórmulas que eu tinha colocado aqui? Então vai ficar 450, que é o meu... antes da gente fazer a conta, uma coisa sempre tem que observar, sendo em juros simples, sendo em juros compostos, sempre observa se o índice de juros e o tempo está na mesma escala. Por exemplo, se ele te dá em semestre e o índice e te dá o tempo em anos, você tem que transformar tudo em uma só, né? Em uma ideia só. Né? Se fala de meses, tem que fazer. Se fala em índice em meses, no tempo também tem que falar em meses. Né? Se, por exemplo, fala no índice de juros em anual, o tempo também tem que ser transformado em anual. E, de alguma forma, tem que relacionar essas duas informações, já que eles são um dependente do outro, né, para a gente calcular os juros. Certo? Então vai ficar 450 vezes, eu quero 8% ao semestre, né? Então como é um ano, são 2 semestres.
Então vai ficar 450 vezes 8 sobre 100, que é 8%, vezes 2. Vai ficar 450 vezes 8, 3.600, né? Ainda sobre 100, ainda não vou trabalhar, vou deixar tirar o 100 só na última ali, na última linha, né? Então fica 3.600 vezes 2, 7.200, dividido por 100, dá R$ 72,00 de juros. Ou seja, quanto que eu vou pagar daqui a um ano, sendo que eu tenho um índice de juros de 8% no semestre. Vai ficar 450 mais 72, R$ 522,00 que ele vai pagar no final de um ano, com uma taxa de juros de 8% ao semestre. Agora eu trouxe um desafio, né? O desafio é o seguinte, corriqueiro. Na minha situação foi assim, e espero que vocês se permita a conhecer os juros simples para que vocês possam fazer esse cálculo de uma forma mais normal, né? Tenha mais proximidade desses assuntos, porque a todo momento ele aparece. Quando completei 18 anos e adquiri minha independência financeira, decidi alugar um imóvel. Errado ali, mas uma prática bastante comum para o aluguel de imóveis é o uso de avalista ou então o pagamento de um cheque calção. Ambas as opções são para resguardar quem está alugando o imóvel. A primeira delas consiste em uma terceira pessoa se responsabilizar pela dívida, né, pelas dívidas caso eu não pagasse, né? Então, se eu não pagar aluguel, essa pessoa viria e pagasse. A segunda opção é o pagamento feito por um valor antecipado, né, que é o calção, que fica na conta do locador até o término do contrato. Então, quando eu sair, o dono do imóvel devolve o dinheiro, né? Depois ele devolve. Optei pela segunda opção, eu peguei um dinheiro emprestado, pegando o dinheiro emprestado com um amigo que tinha esse dinheiro investido, né? Então o empréstimo foi de R$ 3.000 e, para o meu amigo não ficar sem desvantagem, propus a ele que pagasse com juros simples de 1% ao mês. Juntei dinheiro e paguei o montante depois de um ano. Quanto eu paguei, né? Em outras palavras, eu preciso alugar um imóvel, mas eu preciso dar um calção para o dono do imóvel, né? E eu pego um dinheiro emprestado com um amigo meu que já tinha um dinheiro investido na poupança de alguma forma, né? E para ele continuar ainda tendo rendimentos, né, para o dinheiro não ficar parado, eu vou pagar 1% do valor de 3.000 ao mês. Então, cada mês que passar, eu preciso pagar 1%, né, de R$ 3.000. E no final de um ano, eu vou quitar ele. Ou seja, quanto eu vou pagar? Tá bom? Então, valeu, desafio aí. Deixe nos comentários as respostas e tamo junto, valeu, até mais.